O Inconfidências de hoje recebe o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Mineiro de São João del Rei, no Campo das Vertentes, o deputado Cristiano Silveira está no seu primeiro mandato na Assembleia de Minas. Cristiano foi o vereador mais jovem de São João del Rei aos 22 anos e também foi vice-prefeito de sua cidade a partir de 2004. Deputado Cristiano Silveira, é um prazer recebê-lo no Inconfidências. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e por abrir o seu gabinete para a gente poder conversar. Obrigado, Jonathan. Eu que fico feliz por poder recebê-los e a gente ter essa oportunidade de conversar um pouquinho com o programa Inconfidências. Né? Tá certo. Deputado, o senhor está no seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, mas já havia tentado uma eleição à Assembleia em 2006 sem sucesso. O que o senhor considera o fator determinante para agora ter conseguido ser eleito? Eu acho que a eleição, especialmente para deputado, ela depende de dois fatores. O primeiro é a vontade do sujeito em ser eleito, né? A convicção dos seus projetos, das suas ideias, combinado com o cenário. Eu acho que nessa eleição agora, né, de 2014, eu consegui combinar toda essa determinação em buscar o resultado, fazer o convencimento dos nossos parceiros, dos nossos eleitores, com o cenário que foi favorável à nossa eleição. Pois bem, primeiro mandato, presidente de uma comissão importante, como a Comissão de Direitos Humanos, e vice-líder de um bloco importante, tudo isso no começo. Esse conjunto de posições, de alguma maneira, indica que o PT de Minas tem apostado no seu nome para ser um dos representantes que vai arejar o partido? Eu sempre me coloquei muito à disposição do partido, né? Eu, antes de ser deputado, sempre tive uma militância muito forte no PT. Fui coordenador regional, membro do diretório estadual, membro do diretório nacional, compus a executiva do partido, mesmo sem ter mandato. Então, eu penso que a Assembleia, para mim, é algo novo. Mas a militância partidária, né, e um certo respeito que foi possível construir, ele veio ao longo dos anos. Eu sempre me coloquei à disposição então, para cumprir missões, né? Como membro agora da Comissão de Constituição e Justiça, presidente da Comissão de Direitos Humanos, vice-líder do bloco, a ideia é que eu possa colaborar para que a gente implemente em Minas esse projeto, que foi o projeto vitorioso, né, do governador Fernando Pimentel, ajudando a Assembleia a estar em consonância com isso. É claro que tem hora que assusta um pouco, né? Uma série de responsabilidades que eu assumi já imediatamente no início do mandato, mas acredito que tem ido bem, né? Eu tenho conseguido dar conta, acho que o trabalho, a avaliação que eu faço, o trabalho está legal. Bom, alguns dias o seu gabinete foi depredado por manifestantes que estavam, de alguma maneira, reclamando uma ação excessivamente, uma ação com força excessiva da Polícia Militar durante uma manifestação por conta da ocupação em Isidora. É mais difícil ser presidente de uma comissão tão visceral como a Comissão de Direitos Humanos quando se é governo, ou seja, quando os excessos podem sair de instituições da própria base? A Comissão de Direitos Humanos, em circunstância nenhuma, ela é fácil. Ela, por si só, ela é uma comissão complexa, né? Eu falo que a Comissão de Direitos Humanos ela é uma comissão que, em algum momento, ela vai estar em conflito com praticamente todas as instituições. Em algum momento ela tem um conflito com a polícia, ela tem conflito com o judiciário, com o próprio Estado, que realmente o Estado, né, nas suas organizações, é talvez um dos maiores violadores de direitos humanos. Tem conflito com a própria sociedade, mas também essa mesma comissão, ela em todo momento está defendendo o direito humano de indivíduos que compõem todas essas instituições. Então ela não é simples. Quando você faz o que tem que ser feito na comissão, você sempre vai estar numa condição de conflito, porque se alguém chega a procurar a comissão é porque o seu direito de alguma forma foi violado. O episódio que ocorreu eu considero um episódio isolado, né? Talvez um destemperamento pela circunstância do momento. A comissão ela sempre foi uma importante mediadora de conflitos. E eu, desde que eu assumi, eu sempre coloquei muito essa posição, coloquei essa postura. Tanto que nós fizemos uma audiência pública em maio para discutir as ocupações urbanas de Belo Horizonte e os indivíduos que aqui estiveram no meu gabinete, né, acabaram depredando o gabinete, tiveram possibilidade de ter voz,
compuseram mesa, participaram, né, da audiência que nós tivemos para discutir esse tema. Então eu quero acreditar que foi um fato isolado e fruto de um destemperamento momentâneo, né, de um dos membros das moradias, em face à circunstância do conflito que ocorria lá na BR. Eu sou contra qualquer tipo de violência, de abuso, né? Eu acho que o diálogo sempre é o melhor caminho e parece que agora o diálogo foi retomado, né? O Estado volta a discutir com as ocupações, com a participação do Ministério Público, das universidades, para tentar buscar aí um bom caminho. Ainda pensando na comissão, também recentemente promoveu-se um debate sobre a redução da maioridade penal aqui na Assembleia. Essa não é uma prerrogativa da Assembleia Legislativa, mas uma mobilização importante que contou com ampla participação. De que maneira os deputados estaduais podem influenciar os seus pares federais, já que essa é uma temática de prerrogativa deles, de maneira a mostrar qual é ou quais são as posturas dos outros parlamentares e da população com as quais esses parlamentares têm contato diariamente? Perfeito. Eu acho que o Brasil tem um problema sério. O Brasil, a participação popular nas decisões do país, elas são muito limitadas. O povo ele é convocado a participar das eleições e, eventualmente, muito esporadicamente, a um plebiscito, um referendo. Eu acho que temas importantes que impactam na vida da sociedade precisa ter mais a participação das pessoas. E eu lamento que o Congresso Nacional, que na minha opinião, um Congresso que está extremamente conservador, né, talvez pior do que os congressos da época da ditadura, que tem uma pauta extremamente conservadora, que é o Estatuto da Família, flexibilização do desarmamento, a redução de idade penal e por aí vai, né? Ele perdeu uma grande oportunidade de discutir com a sociedade esse tema, o tema da redução da idade penal. Nós não tivemos a presença da comissão especial, né, que emitiu o relatório e parecer sobre o projeto de lei, a PEC, né, 171, né? O número é até sugestivo, né? Não se promoveu debates no Brasil para a população poder ser ouvida. O que nós pretendíamos com o debate que nós fizemos foi dar oportunidade à população de Minas Gerais a poder se expressar, a poder colocar também suas opiniões sobre o tema. Bom, quero falar agora de um outro assunto, rememorando o período em que o senhor foi vice-prefeito de São João del Rei. O senhor, um petista, foi vice-prefeito de um tucano, numa gestão conturbada, com o surgimento de escândalos de corrupção, com o rompimento interno entre o senhor e o prefeito. A minha pergunta é, essa não foi a primeira vez que PT e PSDB se uniram numa chapa oficial e formal, e provavelmente não será a última. Eventos como esse não demonstram que PT e PSDB têm mais semelhanças do que querem fazer crer? Não, eu acho que quando você é de município muito interiorano, prevalece muitos aspectos locais sobre os aspectos ideológicos dos partidos. Eu, por exemplo, havia sido vereador de oposição durante 4 anos, junto com vereadores do PSDB. Então nós compunhamos o mesmo bloco de oposição ao governo local, que foi o governo que posteriormente nós conseguimos derrotar com a aliança que nós fizemos. Então a circunstância local, quando o município ele é muito pequeno, ela interfere mais nos problemas locais do que nesse debate mais nacionalizado. Me parece que naquela eleição não tivemos nem 100 municípios, com a aliança PT, PSDB em Minas, no total de 853 municípios. Então não acho que a relação esteja de mais proximidade do que distanciamento. Há divergência no campo ideológico. O que aconteceu foi que após a eleição, né, no governo, tivemos problemas de diálogo, de cumprimento de acordo, de cumprimento de propostas que foram defendidas na campanha por nós, né, que eram condicionantes para a aliança que ele estabeleceu, e acabou o PT fazendo a opção pelo rompimento. Nós saímos do governo, né? Eu permaneci na condição de vice-prefeito, que o Ministério Público, né, pedia o afastamento do prefeito e a posse do vice. Então, na condição de vice, a gente teria que estar preparado para assumir o município, cumprindo também a obrigação, né, conforme a lei, que é o papel do vice na substituição do prefeito, e fomos muito críticos, né, aos problemas que ali ocorriam, que eram os escândalos de desvio que tivemos. O processo corre na justiça. Eu sempre lembro daquilo que me competia fazer, né, que era defender os interesses do município. Nós acompanhamos todos os processos juntos com o Ministério Público até o final do mandato. Mas PT e PSDB têm divergências. Talvez em algum momento poderiam alinhar para pautas que são pautas importantes de interesse da população
brasileira, mas infelizmente há uma contaminação da disputa eleitoral que perpassa, né? O candidato derrotado do PSDB, Aécio Neves, parece que não entendeu que a eleição acabou, que a Dilma foi eleita presidente e continua fazendo disputa política. Eu acho que isso é ruim. Bom, o senhor começou a sua militância política em movimento estudantil, sendo inclusive líder de vários movimentos, várias organizações de diversos níveis. Foi o vereador mais novo de São João del Rei, foi vice-prefeito ainda muito novo, é um deputado novo também. Na Assembleia hoje nós temos mais deputados jovens do que há legislaturas atrás. De fato, a política está se reciclando? Eu acho que a renovação na Assembleia, ela ainda não, a taxa de renovação ela ainda é baixa. Sim. Precisava ser mais. O perfil da maioria dos deputados da Assembleia são perfis de muitos ali, né? Sem demérito, não estou entrando na questão do mérito, mas como que Minas Gerais é um estado conservador na política. Muitos são filhos de quem foi ou farão seus filhos próximos. Então, é muito forte essa presença da hereditariedade na política em Minas Gerais, que se diz um estado progressista, libertário, mas eu acho que não. Minas, lamentavelmente, é um estado ainda conservador para a política. Nós temos de representação feminina 10% apenas de mulheres. A presença de negro na Assembleia é uma presença pequena. Então, eu não vejo muito uma oxigenação do espaço do Parlamento Mineiro. Ela pode ter sido que, em termos de perfil etário, a gente tenha melhorado, né, com alguns jovens deputados. Mas a circunstância da eleição ainda não nos permite dizer que é um voto esperançoso na renovação. Eu não sei também se a renovação está também muito condicionada à questão da eternidade, que você consegue ter deputados que são jovens, mas extremamente conservadores em termos de postura, conservadores em termos de opinião, conservadores em termos de uma série de coisas que não é contemporâneo com o momento que a gente vive. Então, acho que o que a gente precisa mais é a renovação da ideia, né? A gente não pode se enganar pelo aspecto físico, né? Você olhar para o indivíduo, achar ele jovem e por isso, logo, tem posturas e propostas, ideais renovados. Às vezes isso nem sempre acontece. Bom, em 2012, o candidato do PT ganhou as eleições em São João del Rei. Bom, São João del Rei é historicamente a cidade dos Neves. Como é que é a sensação de ganhar na cidade dos Neves? É muito boa, é muito boa, porque não é porque São João del Rei é a maior cidade de Minas, uma cidade mais rica, né? Mas é uma cidade muito emblemática, é uma cidade histórica, é uma cidade que tem uma participação efetiva na Inconfidência Mineira, né? Porque o nosso filho mais ilustre em São João del Rei, né? O Alferes Tiradentes, é nascido lá, nosso conterrâneo. Então, eu acho que isso é muito emblemático, né? O próprio ex-presidente da República, né? Tancredo Neves, São João del Rei, e isso faz com que São João tenha um simbolismo forte na política em Minas Gerais e reflete no Brasil. E nós conseguimos vencer em São João del Rei num cenário muito peculiar, porque os Neves fizeram aliança com o seu inimigo, vamos chamar de adversário histórico, que era o ex-prefeito Nivaldo de Andrade. Durante muitos anos, os Neves ensinavam para o povo de São João del Rei que o pior que tinha na política local era o Nivaldo. O Nivaldo ensinava para os seus eleitores que o pior que tinha na política local eram os Neves. E aí, de repente, eles fazem uma aliança. As pessoas não entenderam. E o PT sai com a sua candidatura, chapa pura, né? Prefeito e vice, o professor Verso, ex-reitor da UFSJ, e a gente vence com uma margem significativa, mais de 8 mil votos de frente. Então, isso mostrou que São João del Rei não tem espaço para soberba, não tem espaço para arrogância, né? Se você conseguir trazer um projeto que as pessoas se convençam, dá para construir. E que a cidade não tem dono, né? A cidade não pertence a famílias tradicionais, a cidade não pertence a clãs que governam há muito tempo. Eu acho que São João del Rei deu um respiro de liberdade e mostrou muita autonomia, independência de consciência política na última eleição. E o PT vencer, então, como você mesmo coloca, né? Na cidade que tradicionalmente sempre é governada, né, por aliados ou então pela família Neves, eu acho que nos dá uma alegria, né? Dentro do processo você se sente feliz quando o seu projeto sai vitorioso, né? Bom, eu falei sobre a eleição de 2012 e quero falar agora sobre a de 2016. No próximo ano o PT tem uma prova de fogo. Em virtude dessa crise existencial, vou usar essa expressão, que o partido tem vivido, por conta do desgaste do governo Dilma, sobretudo, o PT agora tem um desafio que é fazer prefeito.
Nesse desafio, pode-se esperar mais uma ousadia do partido em lançar candidaturas próprias, ou será que o PT vai preferir ser mais vice do que cabeça de chapa? Não, o PT prepara para ter candidaturas na maioria dos municípios. É claro que, como nós estamos numa construção de base de governo em Minas, em nacional, mas Minas, que é isso que impacta mais na realidade do município, os partidos aliados da base do governador serão ouvidos. Teremos municípios que os candidatos da base aliada estarão em melhor condição de vitória do que os candidatos do PT. Nós vamos ter que fazer uma reflexão sobre isso e orientar a aliança. Teremos municípios que será o contrário, o PT estará numa boa condição da disputa. Porque, por mais que você tenha aí um momento político em termos de cenário nacional muito ruim, a eleição municipal, aquilo que eu havia dito, ela tem as suas peculiaridades mais específicas, né? O que o eleitor quer saber é quem tem condição de resolver seu problema. Problema da falta de água, problema da saúde, problema da educação, da infraestrutura, de desemprego. Então, se por um lado o PT vive um momento um momento complexo, né? E eu vou chamar aqui de criminalização do partido, que o que nós temos é um movimento muito orquestrado, né, de setores da direita, dos setores empresariais, da grande imprensa, né, no Brasil, de criminalização do PT por não suportar o PT no governo pelo sucesso que o PT teve à frente do nosso país. Então, é um movimento de criminalização. Mas, ainda assim, no imaginário das pessoas de quem vai disputar uma eleição, nós teremos candidatos que vão dizer que é o candidato que representa o governador Fernando Pimentel, que representa a presidenta Dilma, que estará em alinhamento, né, em consonância com um projeto político, e isso tem impacto no município. Então, isso também é um discurso forte para aquele eleitor que quer o cara que resolve o seu problema, do dia a dia, na hora que ele abre a porta e vê que o município está cheio de dificuldades. Bom, deputado, de alguma maneira o senhor tem um padrinho, que é o deputado federal Reginaldo Lopes. Vocês trabalharam juntos, de alguma maneira também, cada um em seu posto, atuou conjuntamente para conseguir verbas, recursos e projetos para São João del Rei e região. E hoje o deputado Reginaldo Lopes é o mais votado no estado. De alguma maneira isso pode te inspirar. Como é que é essa sua relação? Você encontra no deputado Reginaldo Lopes um caminho para seguir? Assim, quais são as suas inspirações e suas ambições na política? Eu, na verdade, falo que eu já cheguei mais longe do que eu imaginava, né? Que eu, desde novo, eu nunca sonhei em ser político. Eu não venho de família política, não sou ligado a grupos tradicionais, enfim. Eu me tornei vereador no meu município como consequência da luta no movimento estudantil. Aquelas lutas que todo mundo conhece, o estudante quer passe livre, né? Você vai conversar com os vereadores, ninguém topa encampar a bandeira. E aí você chega à conclusão que aquele espaço te pertence também. Então você organiza um movimento, lança um candidato, vai lá e banca, né? E aí foi muito consequência. Os espaços que eu venho ocupando na política é tudo consequência das convicções, das coisas que a gente acredita, né? E vai pra rua conversar com as pessoas e convencê-las também. O deputado Reginaldo, nós estamos juntos na caminhada há quase 20 anos. Nós começamos também o movimento estudantil. Ele era do Diretório Central dos Estudantes, foi uma das pessoas que entusiasmou a gente a organizar a União Municipal dos Estudantes de São João del Rei, né? A gente era amigo e se encontrava. Eu me elegi vereador primeiro que o Reginaldo se elegeu deputado, que na mesma eleição que ele perdeu para prefeito em Bom Sucesso, eu consegui eleger vereador em São João del Rei. Muito também por uma motivação dele, né? E daí, depois, eu comecei a coordenar a campanha dele para deputado federal na região. Conseguimos elegê-lo deputado federal. Então, nós somos parceiros, já de longa data. O trabalho que ele vem fazendo, né, o crescimento político do seu grupo me ajudou muito nessa eleição, né? Porque nós tivemos o apoio de muitos dos atores que vinham acompanhando o deputado Reginaldo na nossa campanha. Então, acho que é um trabalho muito conjunto. Você perguntava aonde que eu pretendo chegar, não tenho essa ambição. A minha pretensão é fazer um bom mandato de deputado, prestar conta, né, aos eleitores apoiadores, e se isso refletir, projetar para alguma coisa para o futuro vai dizer, né? Tá certo, deputado, muito obrigado pelo bate-papo, foi um prazer conversar com o senhor, eu desejo muito sucesso nesse seu mandato. Obrigado, estou à disposição. Tá certo. Abraço. Para você que nos acompanhou no Inconfidências, também o nosso muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.